escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente, bom dia, que bom estar aqui novamente com vocês. Graças a Deus por nossas vidas, por nossa saúde. Vocês sabem, eu passei por um período aí bem complicado da Covid-19. Aqui em casa, quem teve sintomas fui eu. Embora nós tenhamos tomado todos os cuidados, infelizmente o vírus chegou aqui. Pela graça do Senhor, a gente sarou. Eu ainda tenho algumas sequelas, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar. Minha oração é que a gente tenha consciência e amor ao próximo, para que nos preocupemos também com a não transmissão, viu, gente? Isso é muito importante, porque vocês todos são jovens, jovens e crianças tendem a ter sintomas muito fracos ou serem assintomáticos, mas isso não significa que não sejam transmissores. E como nem todo mundo tem a mesma saúde e a mesma condição de buscar assistência que você tem, que eu tenho, então fica aqui o meu apelo. Eu sei que vocês são uma juventude muito bacana, muito consciente, mas como esse vídeo está indo para o Brasil todo, fica meu alerta de que não é só uma gripe, é algo mais sério, e realmente isso pode levar a algumas situações bem tristes. Mas estamos aqui, mais um domingo, felizes por estarmos vivos e com saúde, para podermos continuar estudando a palavra do Senhor. Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, porque eu estou aprendendo a usar esse novo programa de gravação de aula, ideia aí do nosso querido Beto, que vai simplificar na edição e também vai nos ajudar. Tem recursos que nos ajudam a apresentar a matéria a vocês de uma maneira mais didática, né? Vamos continuar essa aula de hoje com a nossa revista. Aí, gente, nossa próxima aula, nossa aula de hoje é a aula número 2, Ateísmo, a tolice da descrença. Nossa revista, que já foi apresentada na aula passada pelo professor Beto, presbítero Beto, é justamente essa. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Antes da gente começar a ler o nosso texto base, eu vou pedir que nós oremos para que o Espírito Santo nos ilumine para aprendermos mais da palavra do Senhor. Tá bom? Ora comigo. Pai querido, eu te peço, em primeiro lugar, perdão pelos meus pecados, perdão porque somos tão falhos, perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós vivemos como ateus práticos. Peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nessa aula, nos dê consciência e nos dê sabedoria para lidar com questões tão delicadas, e mais que isso, Deus, nos dá fé, aumenta a nossa fé, para que hajamos
coerentemente com aquilo que pregamos, para que realmente, ó Pai, a beleza de Cristo se veja na vida de cada um dos alunos da classe dos jovens e na minha vida, em cada um que professa a fé em Cristo Jesus, que já fez tudo na cruz por nós. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Então, gente, vamos lá. Eu vou agora compartilhar com vocês a projeção do nosso texto bíblico. E diz assim, Salmo 14, de 1 a 4. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como que come pão, que não invocam o Senhor? Gente, nós vimos na aula passada que o ateísmo, então, nega a existência de Deus, certo? O ateísmo, então, nega a existência de Deus. O prefixo a, significa não ou sem. Theos, do grego, Deus. Essa terminologia foi utilizada pela primeira vez aí na Grécia Antiga, no século V a.C., para designar aqueles que não acreditavam nos deuses, certo? Nós vimos também na aula passada que nós temos aí 3 grandes formas de crença nos nossos dias. A primeira delas é o teísmo, que se subdivide em politeísmo e monoteísmo, dos quais o professor Beto exemplificou. Os judeus, o Islã e os cristãos são grandes exemplos de teísmo, de que acreditam, de teísmo monoteísta, que acredita em um único Deus. O agnosticismo, que foi o objeto principal da aula passada, o qual diz e entende que não há provas da existência de Deus, que não é possível conhecer a Deus. E por fim, hoje, nós vamos estudar o ateísmo, que nega a existência de Deus, que diz aí, então, que Deus não existe, certo? Pois bem, vamos lá. Continuando, eu gostaria, antes de tratarmos propriamente da matéria da aula, que é o ateísmo, lembrar um versículo muito importante que deve ser lembrado durante toda a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês para vocês acompanharem comigo. Está em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Primeira coisa, então, que eu quero que fique muito claro para a gente, é que nós fomos alcançados pela graça. E que fé é um dom. Se você tem fé, se eu tenho fé, não é por
mérito nosso, não é porque nós escolhemos crer, mas porque nós fomos escolhidos para crer. Fé é um dom, é isso que a Bíblia nos diz lá em Efésios 2, versículo 8. E aí a gente para pensar que hoje no Brasil, o número de pessoas que se declaram sem religião é enorme. Talvez você não conheça tão de perto alguém que seja um ateu convicto, que negue a existência de Deus. É mais fácil a gente conhecer um agnóstico, como disse o Beta na aula passada, né, o ateu em cima do muro. Ele não nega a existência, mas ele também não tem como provar a existência de Deus. Ele entende que não há como conhecer a Deus, ele vive como se não existisse Deus. Aí a gente para pensar, né? Quantas pessoas também se declaram cristãs ou professam outros tipos de fé e vivem na sua prática, no seu dia a dia, como se Deus não existisse. Na nossa atualidade, então, nós temos outros tipos de ismos, outras filosofias que refletem também o ateísmo ou a essência do ateísmo, que é a negativa da existência de Deus. Primeiro que vamos tratar aqui, gente, é do secularismo. Eu vou projetar para vocês, então, uma definição. Secularismo é o pensamento dissociado da religião. É o sistema que conduz seus valores, sua ética e moral embasados numa estrutura de pensamento que rejeita qualquer preceito religioso. Então, secularismo é o pensamento que se dissocia da religião. Aqui, no caso do Ocidente, em sua maioria, se dissocia das religiões cristãs, né? Porque somos essencialmente maioria cristã aqui no Ocidente, tá? Então, o secularismo é esse pensamento dissociado da religião. Antes de continuar, eu preciso lembrar mais uma vez a vocês do meu querido John Stott, que diz que crer é também pensar. Ou seja, quem nos deu a capacidade de pensar foi Deus. E nós precisamos e devemos utilizá-la. Essa capacidade, essa inteligência nos foi dada por Deus. Crer é também pensar, como diz o livro do Stott. Não há nenhum mal, muito pelo contrário, em pensar, refletir, questionar. Isso Deus espera que nós façamos, que nós utilizemos a nossa mente. Não há problema em pensar, pelo contrário. Nós devemos honrar a sua criação, certo? Como disse também Blaise Pascal, Deus está além da razão, mas não é contra ela, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós, cristãos, pensamos, nós, cristãos, acreditamos na ciência, nós, cristãos, não há incompatibilidade, por exemplo, entre fé e ciência. Eu sou cientista. A ciência a qual eu estudo é o direito. Mestrado, doutorado, a pesquisa que eu faço é no âmbito dessa ciência social aplicada. Nós temos outras pessoas na classe que estudam ciências biológicas, que estudam ciências exatas. Não há incompatibilidade nenhuma
entre a fé cristã e o pensamento, sobretudo o pensamento científico. A fé cristã, como disse Stott, é compatível com o pensar, com o refletir. No entanto, esse pensamento, essa forma de enxergar a vida do cristão não é secular. Ela considera os preceitos de fé cristãos. Ela considera a sua fé. Nós pensamos e nós cremos. A gente tem que ver também, gente, que nós que somos de herança reformada, os nossos reformadores deixaram uma lição muito grande e preciosa da separação entre Estado e Igreja. Estado e Igreja junto não dá certo. Os reformadores foram nos deixaram esse ensinamento precioso de que é preciso que haja a separação entre Estado e Igreja. Estado é uma coisa, Igreja é outra. A Igreja não vai comandar, não vai ser o centro de poder do Estado. E o inverso também. Existe uma separação necessária para a saúde da população, para a saúde da democracia. Mas, vejamos, na herança reformada, o que nós temos aí é a defesa do Estado laico, que é o que temos hoje no Brasil, por exemplo. Não existe uma religião oficial do Brasil. A Constituição brasileira não adota nenhuma religião. Isso significa ser um Estado laico, mas é diferente de ser um Estado ateu. Então, nossa herança reformada, separação entre Estado e Igreja, Estado laico, é a nossa herança, é o que nós acreditamos, só que isso não significa que nós queremos um Estado ateu. Nós queremos a separação entre Estado e Igreja, mas nós queremos que respeitem e nós que tenhamos liberdade para exercer e praticar nossa fé. Por isso, gente, eu digo tudo isso nesta aula como a título de esclarecimento, porque eu vejo que há muita confusão acontecendo em vários setores da sociedade, e para que essa confusão não chegue até a nós, né, a nossa igreja, a nossa classe, é bom que a gente coloque aí algumas considerações que são importantes para que a gente saiba como agir e se portar em questões que nos são colocadas fora da igreja, mas que nos exigem o exercício de fé e nos exigem coerência, nos exigem a demonstração de que somos cristãos e que somos seres pensantes que honram essa inteligência que Deus nos deu. Então, gente, o próximo tópico que eu vou tratar com vocês é que nós não devemos nos deixar levar pelo secularismo. Nós não devemos deixar o secularismo tomar conta da nossa prática, e é fácil isso acontecer, pessoal. Nosso pensamento não pode ser dissociado da nossa fé cristã. Quer ver um exemplo? Fé cristã dissociada do nosso pensamento. Quando você está lá no trabalho, quando eu estou lá no trabalho, mas todo mundo faz. Mas não tem jeito, assim é o mundo. Aí você está secularizando, você está indo de acordo com o pensamento secular. Se a sua atitude for contrária que a sua fé cristã,
cuja a base deve estar na Bíblia, na palavra do Senhor, como o Berto falou na aula passada, né? O Senhor se revela através da sua escritura, através da consciência humana, através da sua criação, através da escritura e, sobretudo, através de Cristo. Se a sua atitude desconsiderar esses seus preceitos de fé esculpidos na Bíblia, você está agindo de uma forma secular, que não deixa de ser uma forma de ateísmo, porque você desconsidera ou nega a existência de Deus. Você e eu, né? Quando eu falo você, eu tô falando para mim também, tá, gente? A gente tem que ter essa visão muito clara, tá? Qualquer aula que a gente prepare, nós, professores, mais aprendemos do que os próprios alunos. E quando falamos, aqui é uma responsabilidade muito grande e a gente sabe que é a começar em mim a praticar o que dizemos aqui nas aulas. Então, aí, pessoal, hashtag coerência. A gente não pode deixar o secularismo, esse distanciamento do pensamento, da nossa fé, do que nós pregamos enquanto religião, da religião que acreditamos. Nós não podemos dissociar e agir como se nossa fé fosse única e exclusivamente praticada no espaço do templo, na igreja no domingo ou enquanto estivermos cercados dos nossos irmãos. Saiba, gente, que a igreja é um vir e ir. A gente é enviado para evangelizar e a gente evangeliza principalmente por atitude, por ações, por exemplo. Não é só a palavra que sai da nossa boca. Por isso, cuidado com o nosso não agir secular. E é muito fácil a gente agir secularmente, a gente agir dissociando o nosso pensamento da nossa profissão de fé, do que é ensinado na Bíblia. Certo, gente? Aí, eu vou lembrar para vocês, nesse hashtag coerência, de um versículo que está lá em Colossenses, que diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo, olha só, eu coloquei em caixa alto tudo, porque é fácil a gente tirar algumas coisas desse tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo. Tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, deve ser feita em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós levamos aí um carimbo, uma marca, uma bandeira. Quando estamos na igreja, quando estamos fora da igreja, quando estamos em família. Muito importante isso, viu, gente? Muito importante isso, a gente desenvolver aí esse agir não secular, esse agir de acordo com os preceitos cristãos, esse agir demonstrando a beleza de Cristo e o amor sacrificial de Cristo em casa também. E talvez seja o lugar mais difícil. Porque é onde tem as maiores dores, as maiores alegrias, mas as maiores dores também. Então é onde mais precisa de perdão. Continuando, pessoal, nos outruísmo do nosso tempo, que também reflete
o ateísmo é o materialismo. Se a gente for olhar o dicionário filosófico acerca de materialismo, você vai ver que dentro do materialismo nós temos outras subdivisões e tipos de materialismos, mas todos eles são maneiras de negar a existência de Deus. Na prática, negar a existência de Deus. O ateísmo materialista, então, gente, afirma que nós somos um conjunto de elementos químicos, não havendo assim um mundo espiritual, ou não havendo assim vida após a morte. Ora, pessoal, pensa, se não há vida após a morte, se não há um mundo espiritual, nós devemos desfrutar ao máximo das coisas materiais e corpóreas que temos aqui. Vou fazer um parêntese. A matéria foi criada por Deus, nós temos corpo. Foi Deus quem nos deu, por exemplo, a sensação de prazer na hora de comer, na hora de namorar, enfim. Mas quando você valoriza apenas a matéria em detrimento do todo que o Criador fez, então nós temos a matéria, mas nós somos matéria, mas nós também somos espírito, nós também temos alma. Aí é que é o problema. O materialismo, então, ele valoriza apenas e tão somente aquilo que é material, aquilo que é corpóreo, aproveitar a vida enquanto estamos aqui, porque não há nada depois da morte. Inclusive, nós somos apenas um conjunto de matéria. E aí, gente, eu quero que vocês e eu tomemos cuidado com a valorização da matéria no nosso coração. Que a gente não tente preencher o nosso coração com coisas materiais. O vazio do nosso coração só pode ser preenchido por Deus. E muitas vezes nós valorizamos demais as coisas que são materiais. Aliás, o Beto lembrou na aula passada de uma frase de Calvino que ele gosta muito e eu adotei de tanto ouvi-lo, que é: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. E pode ser, inclusive, bens materiais, coisas materiais. O seu objetivo de vida. Você trabalha por quê? Você estuda por quê? Eu estudo, trabalho, por quê? Por que eu faço isso? Por que você faz isso? Acabamos de ver. Acabamos de ler que nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo que fizermos. Então, cuidado com o nosso coração. Cuidado com a valorização da matéria no nosso coração. E aí, gente, paremos para pensar. De onde é que se origina o ateísmo? Se a gente voltar lá para o texto original, o texto base da nossa aula, que é o Salmo 14, 1, 4, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, o ateísmo se origina no coração. Pensemos no seguinte, gente. Nós vimos na aula passada, e já falamos
algumas vezes aqui, que o ser humano é essencialmente naturalmente um ser que busca espiritualidade. Na sua essência, há essa busca, esse desejo pela espiritualidade. E o ser humano também procura explicações. E às vezes ele não entende, e não há explicação, ou ele não encontra explicação. E se ele não entende, ele nega. Isso acontece. Nós vimos que a Bíblia fala no Salmo 14, 1 a 4, e repete em Romanos, que não há bom, nenhum sequer. Todo mundo pecou. Todo mundo se rebelou contra Deus. Não há justo, nenhum sequer. Então, gente, quando a gente fala em ateísmo, a gente deve pensar que a história da crença e da descrença é uma história emocional, antes de ser uma história intelectual. Primeiro a pessoa tem aquilo dentro no coração, para depois construir a filosofia. A principal razão do ateísmo é o coração enganoso, que lá no Éden, quando cai, Adão e Eva se rebelam contra Deus, e nós nos rebelamos contra Deus por conta do nosso coração enganoso que se distanciou da verdade divina. Louvado seja o Senhor que nos trouxe de volta, que fez essa reconciliação nossa com Deus a partir do sacrifício de Jesus Cristo. O ateísmo, gente, traz consigo a ideia de autonomia, de autossuficiência humana. E por isso mesmo, busca viver em seus próprios termos. Se o homem é autossuficiente, ele tem autonomia, é só a ele mesmo que ele precisa dar satisfação. E por óbvio, se o ateu não acredita na existência de Deus, ele não vai ser regido por seus preceitos. Isso é uma coisa óbvia. Se ele não acredita, não tem sentido, não tem coerência ele seguir esses preceitos. Mas, pessoal, eu quero que vocês e eu lembremos de algo muito importante, e agora nos remetemos novamente àquele versículo que lemos lá no começo, de que fé é dom, que nos foi dado. Nossa luta não é contra o ser humano. O ateísmo é uma filosofia que nós não compactuamos e que nós devemos nos esforçar para não nos valermos dela na prática, ou seja, para nós não agirmos no nosso dia a dia como se Deus não existisse, tá? Mas enquanto filosofia nós não compactuamos do ateísmo, porque nós acreditamos na existência de Deus, nós cremos na existência de Deus, mas a nossa luta, então, não é contra outro ser humano. Se alguém é ateu, se você conhece um ateu, se você conhece um agnóstico, o nosso dever é amá-lo. Amá-lo. Vamos lá para Efésios 6:12. Diz assim a Bíblia: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, gente, fé é dom. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, o ateu pecou, peca.
Eu peco, você peca. Diferença. Nós já fomos alcançados pela graça maravilhosa, pelo sacrifício vicário de Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada para merecer isso, para alcançar isso. Logo, gente, é nosso dever orar pelo ateu que conhecemos, pelo agnóstico que conhecemos, para que eles também sejam alcançados por essa graça maravilhosa, para que Deus também coloque o dom da fé no coração deles, porque é só assim que eles vão crer, porque fé é dom, não é uma escolha nossa crer ou não crer. Uma reflexão para a nossa semana. Nós estamos agindo como ateus na prática? Nós, no nosso dia a dia, nas nossas questões problemáticas do nosso ambiente de trabalho, da nossa família, da nossa escola, nós agimos como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse lá, como se eu não tivesse que prestar atenção ou dar satisfação dessa minha atitude para Ele. Nós agimos como se fôssemos autossuficientes, como se nós não precisássemos de Deus. Isso é ser ateu na prática. E aí, um alerta de Paulo, lá em Coríntios. Vamos vigiar nosso coração, pessoal. Vamos vigiar nossas atitudes. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por fim, meus queridos, o que eu quero deixar para que nós oremos, para que eu ore, e essa tem sido a minha oração já faz um tempo, num mundo tão mau, num mundo tão cruel, numa situação tão difícil quanto essa que estamos vivendo de pandemia, às vezes a nossa fé fica abalada, às vezes a nossa fé é difícil de crer. E por isso, então, eu compartilho com vocês e peço que façamos dessa nossa oração, a oração que os apóstolos fizeram. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso amor, para que nós também sejamos instrumentos da proclamação do seu evangelho, porque a fé vem do ouvir, para que essa boa nova do evangelho de Cristo chegue àqueles que não conhecem, àqueles que não acreditam. Só o Senhor pode modificar esses corações, mas que nós possamos ser canais da graça. Tá bom, gente? Um beijo, ótimo domingo, ótima semana, preservem-se, preservem os seus, cuidem dos seus, a pandemia não acabou e eu amo vocês. Beijo!